Bem, pessoal, chegamos aqui ao nosso exercício exemplo, né? Então a gente vai mostrar passo a passo, né, como que se faz, né, qual que é a solução desse exercício, né, proposto. Então vocês podem verificar que tem uma viga. Nessa viga a gente tem duas cargas concentradas, uma de 10 kN e a outra de 8 kN. Tá? Nós temos dois apoios, né? Um apoio fixo e um apoio móvel. Então, agora a gente tem também as distâncias, né, entre A e B, B e C e C e D. Tá? A gente já adotou lá as cargas como B de 10 kN e a carga C, né, de 8 kN. Então tem as distâncias respectivas, né? Então esse é um típico exercício, né, um bem básico, né, que a gente vai desenvolver lá na apostila. Então esse é o tipo é o nível de exercício assim inicial que vocês vão ter. Ok? Então, a carga localizada. Então, o primeiro passo é a gente tem que fazer o diagrama de corpo livre, né? Não dá para escapar disso. O diagrama proporciona para vocês uma visão melhor do que está sendo pedido, né, no exercício. Vocês conseguem desenvolver melhor o exercício. Então, é essencial que se faça. Então você dispõe lá, traça lá sua viga, né? Coloca as cargas de 10 e 8 kN. Depois você vai colocar as reações, né, pertinentes, né, do apoio fixo. Você já sabe, né, que são dois, RAX e RAY. E o outro apoio, o apoio D. Só vai ter, que ele é móvel, só vai ter o RDY, só no eixo Y, tá? E é isso que a gente vai procurar saber. Qual que é a reação RAY, né, e RDY, né? E colocar as distâncias, né? É só espelhar, trazer aqui para baixo, 6 metros, 2 metros e mais 2 metros. Então é importante que se faça isso, tá? Um outro ponto que é importante é o momento. Então agora a gente vai ter que calcular, né, o momento, né? Aí vocês escolhem em qual apoio que vocês vão resolver o exercício, tá? No caso aqui a gente vai adotar, né? Quero que vocês adotem. Quando ele está no sentido horário, na hora do momento, a gente vai adotar ele como positivo, né? O valor será positivo, sentido horário. Quando for no sentido anti-horário, a gente vai adotar, né, o valor como sendo negativo. Então guardem isso, que é importante. A gente adota esta configuração, tá? E aí você desenvolve o exercício, né? Então, para o primeiro ponto a desenvolver o exercício é a somatória das forças em X, tem que dar igual a zero. Como em X você tem somente uma reação, né? Lá no ponto A, RAX, ela é igual a zero, né? Só tem ela, não tem mais reações. Depois a gente vai executar a somatória das forças em Y. Quem que você tem em Y? Você tem RAY, que é a reação, né, do ponto A em Y. A mesma coisa a reação em Y de D, RDY. E você tem as duas cargas descendo. Então elas, quando você tem o sentido de baixo, de cima para baixo, desculpa, você vai colocar um sinal de negativo. Então é menos 10 kN e menos 8 kN.
você desenvolve esta equaçãozinha, tá? E você vai chegar no valor, né, de RAY é igual a 18 menos RDY, tá? 18 menos RDY. Como RDY nós não temos, então, através do momento, a gente vai conseguir achar esse valor de RDY. Então, a gente vai adotar o ponto A como a nossa referência, tá? Ponto A. Então, a gente vai fazer a somatória dos momentos. Lá no ponto A tem que dar igual a zero. Então, a gente inicia, né? Não esquecendo aqui dos sentidos, né? Então, a gente inicia pelo lado contrário, né? Lado contrário, você tem uma reação em Y lá do ponto D. Então, você vai multiplicar a reação pela distância. Lembra de momento? O que é? Força vezes distância. Você tem uma reação, você vai multiplicar pela distância. E não esquecer do sentido negativo. Como você está olhando lá para o ponto A, ele vai girar, até coloquei a ilustração, ele vai girar no sentido negativo. Tá? Você vai fazer essa observação. Então, é menos RDY multiplicado por 10. Como a somatória, você vai mais. Qual que é o próximo força que você tem? Você tem lá o 8 kN, né? Qual que é a distância de 8 kN para o ponto A? Você tem 8 metros, né? O que você vai fazer? Você vai girar, olhar o 8, você vai girar olhar para o ponto A. Então, olhando para o ponto A, ele vai girar no sentido positivo. Então, você vai multiplicar 8 kN multiplicado pela distância 8 metros. E depois você tem, por último, né, uma carga de 10 kN que ele está a uma distância do ponto A 6 metros. Então, você vai multiplicar 10 kN por 6 metros. E a mesma coisa, a observação do sentido. É positivo, ele está girando no sentido horário. Sempre olhando, tendo como referência o ponto A. Tá? Isso é importante gravar isso. Ok? E aí você vai desenvolver, né, como eu coloquei aqui, a equação, e você vai encontrar o valor de 12,4 kN. Tá? Então, nós já temos a reação em RDY, né? 12,4. E você agora pega a equação anterior e RAY é igual a 18 menos RDY. Então, fazendo essa conta simples, você vai perceber que o RAY, a reação no ponto Y, é de 5,6 kN. Então, se você tem 18 kN, né, de cima para baixo, você tem que ter os mesmos 18 kN, né, de baixo para cima, as reações. Então, reação, tá? Se algo diferente acontecer, o seu exercício está errado. Ok? Então, pessoal, esse é um exemplo, né, primeiro. Tá? Eu vou mostrar um outro no próximo vídeo, que é de um engastamento. Tá? E aí, talvez vocês consigam gravar melhor, né, como que se faz isso. Mas só fazendo os exercícios mesmo é que vocês vão poder ir tirando as dúvidas. Ok? Até o próximo vídeo.